O Brasil acordou e era 1900. O primeiro dia de janeiro de 1900 caiu na segunda-feira e pegou todo mundo de surpresa. Era uma surpresa atrás da outra, um monte de novidades ao mesmo tempo, as cidades crescendo, novos meios de transporte, meios de comunicação diferentes. Bem assim, como é hoje em dia. Em 1900, os jornais deixaram de ser um trabalho artesanal de tipógrafos, empregavam repórteres, redatores e atraíam cada vez mais os anunciantes e o público. Começaram a aparecer nos jornais caricaturas, desenhos e até fotografia. Fotografia. Essa era outra novidade que despertava a curiosidade da população 100 anos atrás. Era difícil de acreditar que uma maquinazinha ia conseguir capturar uma imagem, uma paisagem, uma pessoa, uma família e ia transformar aquilo em papel. E assim, o hábito de se fotografar e de fotografar a família virou moda entre as famílias abastadas das capitais. Todo mundo queria ser fotografado e queria sair bem na fotografia. Bem assim, como é hoje em dia. Em 1900, a fotografia comovia a sociedade. O processo técnico de fotografar e revelar era caro e sofisticado. Envolvia trabalho, paciência e habilidade e tornou famosos Augusto Malta e Marc Ferrez. A fotografia fascinava todo mundo, mas era uma arte para entendidos. O crescimento da população trouxe mais um problema para as cidades: o deslocamento. Antes era fácil. Precisava fazer uma visita e ir a pé mesmo. Se era um pouco mais longe, ia de charrete ou de cavalo. Mas com as cidades crescendo daquele jeito, tinha que se inventar novos meios de transporte. E foi aí que começaram a surgir os automóveis e os bondes elétricos. Já pensou você entrar num negócio e ele te levar aonde você quiser? Quem diria que isso um dia seria possível? E as pessoas se assustavam com tanta novidade. Bem assim como é hoje em dia. Medo, espanto e esperança. Essas eram algumas das reações dos brasileiros diante das novidades que o novo século anunciava. De todos esses sentimentos, o mais forte era a esperança. Pois em 1900, o que os brasileiros queriam mesmo era viver num país e num futuro mais bonitos. Bem assim como é hoje em dia. Brasil 500. Apoio Bahia. 500 anos de Brasil. Telemar. Soluções para você. Petrobras, fornecedor oficial da equipe Williams. Banco Itaú, o seu banco na era digital. E iogurte Dieta Latte Parmalat, não tem gordura, só sabor. Globo Rural. Oferecimento nova linha Seat 2000. Os europeus de sangue quente. O espetáculo de um ninhal de aves aquáticas do Pantanal. A reunião do passaredo na hora da reprodução e a escolha do melhor lugar para a construção do ninho. O encontro e o namoro, o formato e a cor dos ovos, o nascimento dos filhotes. A batalha da alimentação no ninhal. Nos banhados, os adultos disputam entre si a comida dos filhotes esfomeados. A ameaça dos predadores, o carcará, a sucuri e o jacaré. E a debandada do ninhal, quando os filhotes já crescidos aprendem a voar e ganham vida independente. Nós levamos quase 5 anos para fazer essa reportagem. Bom dia! O Globo Rural está completando 20 anos. Nesse tempo estivemos com você por 1030 vezes. Para isso, estimamos que nossas equipes tenham rodado mais de 2 milhões de quilômetros por esse mundo afora. O Brasil todo, a América do Sul, os Estados Unidos, a Europa, a África do Sul, a Austrália e a China. Em todos esses lugares, procuramos sempre compreender o mundo da agricultura e dos agricultores, o seu mundo. Nossa força foi você quem deu através de sua audiência e de seu apreço. Muito obrigado!
programa é um espetáculo. O programa, na verdade, parabéns a todos os produtores do programa Rural, porque ele tem, de forma muito decisiva, incentivado a melhoria da nossa atividade. Ele tem, de forma decisiva, mostrado para nós as experiências vividas pelos colegas do ramo, para que nós possamos, com as experiências deles, tirar as nossas conclusões e melhorar a nossa atividade. Parabéns, Globo Rural. Existem 1.500 espécies de aves silvestres que moram e se reproduzem aqui no Brasil. É um número maior do que as aves que vivem nos Estados Unidos e Europa juntos. Só que essa riqueza é pouco conhecida dos brasileiros. A reportagem especial do aniversário de 20 anos do Globo Rural é inteiramente dedicada aos ninhais do Pantanal Mato-Grossense. O ninhal é uma reunião de aves aquáticas do Pantanal para a reprodução e criação dos filhotes. A pessoa que tem a possibilidade de visitar o ninhal fica cheia de admiração. Existem ninhais de vários tipos de aves do Pantanal, como a gaivota, o martim pescador. Também há várias espécies que não reproduzem em colônia, mas sim em ninho isolado, como o tuiuiu. O ninhal mais impressionante por seu tamanho e duração, e que é o tema da nossa reportagem, congrega 8 espécies diferentes num período que chega a durar 8 meses. Fora da época de procriar, essas aves podem se reunir em outros lugares, em puleiros, mas aí é só para pouso. Não havendo reprodução, não é ninhal. Para elaborar essa reportagem, fizemos 7 viagens ao longo de 5 anos a 2 ninhais do Pantanal. Um no sul, nas margens do Rio Vermelho, afluente do Miranda, outro no norte, descendo o Rio Cuiabá, logo após Barão de Melgaço. Em cada viagem, a gente conseguia ver uma etapa diferente do desenvolvimento da colônia de reprodução. No ninhal do Rio Vermelho, acompanhamos uma equipe da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eles até instalaram uma torre lá. Ela foi montada a uma certa distância do ninhal para que nós fizéssemos algumas observações, né, e que a gente não interfira tanto no ninhal. No norte, trabalhamos com um grupo da Federal do Mato Grosso. A professora Carolina Joana sintetiza em uma frase a importância do ninhal. O ninhal é a maior expressão da riqueza biológica do Pantanal. O acesso aos ninhais foi feito a pé, de carro, às vezes com lama, outras vezes encravando, a cavalo junto da batida da Pintada, de barco com o rio quase secando. A gente viu o ninhal do chão, do nível do rio e da torre de observação. Faltava ver por cima. Avião não dá certo porque passa muito rápido e muito alto. Helicóptero tem o problema do deslocamento do ar e do barulho. A gente precisava de alguma coisa assim, ó, que subisse lentamente e sem barulho. O fogo dentro do balão aquece o ar. O ar quente é mais leve, tende a subir, leva o balão junto. Um primeiro teste, só o comandante e eu. Lá vai. Jorge dos Santos, o cinegrafista, ficou embaixo. Atenção, Jorge, está me ouvindo? Positivo, está gravando. É a única vez que eu estou acima de você. Agora outra subida, esta para valer, com câmera a bordo. O ninhal vai aparecendo lá embaixo. Daqui de cima dá para ver que o ninhal acompanha as curvas do rio. Ele vai seguindo as beiras do rio dos dois lados. Agora bem em cima do ninhal. A passarada toda voou. Navegamos uns bons minutos tranquilamente. Nós estamos aqui a 100 metros de altura.
a partir do topo das árvores do ninhal, cerca de 50, 60 metros, e o balão está andando a velocidade mais ou menos de 15 a 100 km por hora. Está bem devagar. O comandante? Ô Zé, vamos pousar ali, Zé. Tem que pousar agora. Tá ventando forte aqui. Nossa ideia era um voo de quase 1 hora. Com essa emergência, o jeito é encurtá-lo. Fica atrás de mim. Se prepara a tua... Segura ela mesmo. Com a nova situação com que ninguém contava, agora o balão está indo para o chão meio sem controle. Ele vai tomar mesmo. Vamos, Zé! E aí, Zé? Tranquilo? Com vento? O vento aumentou no voo e o balão pousou de lado. Que a gente... Tá legal? Tô legal, não machuquei nada não. E a câmera, Jorge? Tá boa, tá boa. Tá funcionando por enquanto. Comandante, e agora? Como é que a gente sai daqui? Eu vou entrar em contato com a equipe de resgate. Opa, resgate. Alguém na escuta por aí? Câmbio. Ninguém ficou ferido e a câmera continuou funcionando direitinho, até para filmar o batizado do primeiro voo. E... cerveja. Seu nome a partir de hoje, Zé, vai mudar. Vai ser Comendador Zé Cabeça Seca do Ninhal do Rio Vermelho. Daqui a pouco você vai ver como o ninhal se inicia, a construção do ninho, a corte, a cópula e o nascimento dos filhotes. Globo 2000, no coração do Brasil. Deixa ver teus sobrados, igrejas, seus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de casar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Neste milênio, o homem dominou o processo de produção infinita de alimento, acabando com a fome e a miséria no mundo. E quem poderia esquecer do dia em que foi descoberta a cura do câncer? E da AIDS, então? Este foi o único milênio sem guerras na história da humanidade. Por favor, o seu Cláudio. É ali, ó, do lado daquela gordinha. Por favor, o senhor André. Segue reto até aquela gordinha ali, ó. Vira direito. A dona Melissa. Você tá vendo aquela gordinha ali, ó? Atrás dela. Se você não quer virar ponto de referência, o espelho avisa. Chegou o Dieta Latte. Iogurte Dieta Latte da Parmalat. Não tem gordura, só sabor. Pizza pra dona Miriam. Tá vendo aquela gordinha ali? É ela mesma. No ano 2000, a gente está a postos para abastecer você de alegria, paz e confiança no futuro. Pode completar? 5, 4, 3, 2, 1. No ano 2000 a gente vai ficar a mil pra fazer da nossa pátria mais gentil e mais 500 anos de Brasil. Petrobras, a maior empresa brasileira. Hoje, Missa da Paz com o Padre Marcelo Rossi, ao vivo, direto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E acompanhando esta mensagem de fé, Chitãozinho e Chororó, Sandy Júnior, Roberta Miranda e Fat Family. Vamos estar aqui juntos nesta grande celebração de fé. Hoje, 11h30 da manhã, Missa da Paz. Para um ninhal se formar, é preciso que várias condições sejam preenchidas. Em primeiro lugar, as aves têm uma época certa do ano para procriar. O clima também deve ser favorável. E na escolha do lugar é sempre necessário que haja comida por perto.
vez que eu vi o linhau foi num rio como esse. Foi um momento de surpresa e encantamento. A gente ainda estava a uma curva do rio, mas já dava para ouvir a zoeira da passarada. Assim que eu saí do rio, eu peguei um sentido que o linhau ficou à minha direita e na minha frente tinha um bando de arancuã gritando. Juntando os dois sons, me deu a impressão que eu estava diante de uma escola de samba. A escola de samba Unidos do Pantanal. Nesse momento, eu vi que eu estava diante de alguma coisa muito especial. O linhau começa quando um certo número de aves aquáticas pega a se reunir no topo das árvores. Elas vêm de todo canto. Os biguás fazem uma pré-reunião no rio. No início, as aves só se congregam, ficam por ali, lado a lado, à toa. Mas logo passa a haver um clima de paquera, de encontro. Cada um ali está caçando seu par. As aves do linhau são de dois grupos ou ordens. O grupo das cegonhas e o dos pelicanos. Para melhor mostrar a diferença dos dois grupos, fomos ao Museu Dom Bosco de Campo Grande, que tem uma boa coleção de bichos empalhados. As cegonhas são pernaltas, têm pé de galinha e não nadam nem mergulham. Diante de um banhado, vadeiam, quer dizer, atravessam a val andando. Já os pelicanos, como os biguás, têm pernas curtas, pé de pato, com os dedos ligados por membranas e são bons na água, tanto no mergulho quanto no nadar. Se é um campeão dentro d'água, o biguá passa apertado em chão firme. A perna curta dificulta caminhar. Quando calha ter de engolir um cascudo na praia, é aquele trabalhão. Embora tenham parente na Europa e em outros lugares, todas essas aves são americanas de origem. Tem algumas estratégias Professor Eliezer Marques, de Campo Grande, estuda a movimentação das aves do linhau. O cabeça seca, por exemplo, é um animal que tem uma distribuição desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Mas a população tem sido reduzida assim de uma forma drástica no sul dos Estados Unidos, na América Central. E hoje o maior centro de reprodução de cabeça seca é no Pantanal Mato Grossense. O cabeça seca, também chamado cabeça de pedra, tem o coco pelado e um jeitão de bicho pré-histórico. É a espécie mais numerosa do linhau. Em alguns deles, a presença do cabeça seca chega a representar quase 60% das aves. Os americanos chamam o cabeça seca de cegonha da mata. Quando adulto, o cabeça seca é quase mudo. Seu único ruído ele faz batendo o bico nos momentos de excitação. Garça branca grande tem o bico amarelo e a perna preta. Quando chega a época da reprodução, ela se veste de noiva, como se diz. Aparecem as penas rendadas, como se fosse um véu. É bonito, mas a garça já pagou por isso, quando era chique usar essas penas no chapéu das madames lá na Europa. Garcinha, ou garça branca pequena, tem o bico preto da mesma cor da perna. Baguari, ou garça morena, é a maior das nossas garças. É comum pesar mais de 3 quilos. Também apresenta penas nupciais na época de reprodução.
colhereiro é o mais esquivo e o mais tímido dos participantes do ninhal. Tem no olho como se fosse uma pedrinha cor-de-rosa. Na temporada de cria, sua cor se acentua, chegando a um tom de vermelho. Por sua natural timidez, é muito difícil ver o colhereiro cantar, de forma que essa cena é bem uma raridade. O savacu, ou garça da noite, é o único socó a se reproduzir no ninhal. Geralmente escondido de dia, é muito ativo à noite. Biguá pertence a uma família numerosa. A maioria de seus parentes vive no mar. Seu nome em latim significa falso corvo. A voz é ver um ronco de porco. Biguatinga, na língua de índio, quer dizer biguá branco. A vida do ninhal tem uma relação com o ciclo de cheias do Pantanal. Coincide o seu começo com a chegada da seca, aí por maio, junho. A água dos rios diminui. Nos lugares de água limpa, dá para ver os cardumes. Algumas lagoas secam, a terra chega a rachar. A vazante concentra os peixes e outras formas de vida aquática nas poças que restam. Caranguejos e conchas vêm dar na praia, lembrando o tempo que o Pantanal era um mar. As aves aquáticas obedecem a uma ordem da natureza para iniciarem o ciclo da reprodução. A nidificação é um processo hormonal comandado pelo cérebro em função de condições externas, duas delas bem visíveis aqui. A existência de mata inundável para servir de abrigo e apoio e a disponibilidade de alimento facilitado pela vazante. Outra coisa, o processo de fazer o ninho envolve um mecanismo de excitação sexual, tanto que a corte e a cópula ocorrem durante esse trabalho de buscar e transportar gravetos para acomodar numa forquilha ou num galho de árvore para fazer o ninho. Entre um graveto e outro para o ninho, os cabeças secas batem bico no seu ritual de acasalamento. Só nessa hora dá para saber qual é o macho. Igual que as outras aves do ninhal, as cegonhas não diferem entre si. Macho e fêmea são idênticos. Encoberto pela folhagem, o casal de colhereiros também cruza. O ninhal todo está em festa. Construir os ninhos e copular são dois movimentos simultâneos. Aí vem os ovos, no mínimo 1, às vezes 4. Pelo volume do ninho e o aspecto do ovo, o pessoal sabe a que pássaro pertence. Esse ninho aqui, ó, com o ovo azul esverdeado, é da garça branca grande. Ovo igual a esse, porém menor, é da garça branca pequena. De tamanho intermediário, mas igualmente azul esverdeado, é o ovo do socó savacu. O colhereiro tem um ovo branco com pintinhas marrons, o que faz dele um ovo carijó. E o cabeça seca tem o maior ovo do ninhal, um ovo que chega a pesar 85 gramas. Um dos trabalhos da pesquisa é pesar e medir os ovos. Ovo 1. Comprimento 4,3. Diâmetro 3,1. O ovo do cabeça seca demora mais de 30 dias para eclodir. O do colhereiro, apenas 23. Todos eles é mais tempo do que a galinha, né? Mais tempo que a galinha. De cima da torre, com binóculo, a gente fica horas vendo o tempo passar enquanto a passarada choca os ovos. O baguari, o colhereiro, a garcinha, o cabeça seca dão o calor do seu corpo nesse comportamento necessário para a eclosão. Um a um, os ovos vão cumprindo a sua destinação biológica.
da casca quebrada surge um novo ser. Será que vai sobreviver? Os filhotes nascem cegos, pelados, indefesos e às vezes mais parecidos com répteis do que com pássaros. Memória talvez dos seus ancestrais, os dinossauros. A presença dos filhotes muda o tom e o ritmo do ninhal. Se os adultos são silenciosos, alguns quase mudos, os filhotes são espaçosos e chorões. No ano que filmamos a primeira fase desse ninhal, em 1995, o cálculo era que havia aqui cerca de 5.000 ninhos. Em cada ninho, 2 filhotes em média. Ao todo, então, cerca de 10.000 filhotes famintos, vorazes, insaciáveis. Pode-se então imaginar a batalha que é alimentar essa bicharada toda. A equipe da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul avalia que uma ave dessas se desloque até 30 quilômetros em busca de alimento, 30 quilômetros num sentido, formando assim uma praça de alimentação, vamos dizer, de mais ou menos 100.000 hectares. A estratégia de caça dos adultos e a batalha de alimentar os filhotes comilões é o assunto do nosso próximo bloco. Domingo no Fantástico. Quem é a brasileira mais bonita do século? Chegou a hora da grande decisão. Neste domingo, você vai votar e escolher entre as finalistas a mulher que você considera a bela do século. A emocionante história dos filhos da guerra. Famílias que lutam para localizar crianças desaparecidas na guerra de El Salvador. Você vai ver o drama do jovem que foi adotado com 2 anos por um casal de americanos e só agora, 14 anos depois, descobriu que era filho de guerrilheiros e reencontrou sua verdadeira família. Domingo, no Fantástico. Oferecimento UOL Ilimitado Econômico, para quem dá valor ao dinheiro. Só isso? Tudo pronto então? Tudo! Falta só colocar a casa em ordem. Para uma viagem segura, é preciso cuidar do que você vai levar e também do que vai ficar. Feche bem as janelas, coloque as plantas em lugar arejado, suspenda a entrega de jornal, apague todas as luzes. E boa viagem! Oferecimento Bradesco Seguros, cuidando de tudo que você gosta. É grande a animação do público que veio ao Autódromo de Interlagos assistir à missa do Padre Marcelo, que começa logo mais às 11 da manhã. Esses lenços nas cores verde e amarelo, que nesse momento colorem a multidão, estão sendo distribuídos como lembrança a todos que participam do evento. Várias atrações poderão ser acompanhadas, como Sandy Júnior, Roberta Miranda, Chitãozinho e Chororó, Fat Family e Daniel. Agora, os guarda-chuvas também já começam a aparecer. É que a chuva fina já começou a cair aqui no autódromo. Milhares de pessoas já estão aqui e, como vocês podem ver, muita gente ainda está chegando. Quem não puder acompanhar a missa de perto vai poder assistir tudo através de 2 telões que estarão espalhados pelo autódromo. Flávia Freire, de Interlagos. 100 anos de música. Agora quem vota é você. Qual a música que mais tocou o coração do Brasil? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Se você acha que Garota de Ipanema é a música brasileira do século, ligue 0800 70 0804 e dê o seu voto para Garota de Ipanema. 100 anos de música. Oferecimento Intelic, um jeito novo de fazer telecomunicações. Especial Gente Inocente. Essa galerinha vai deitar e rolar. Aqui eu faço o que eu quero.
cantando, dançando, soltando os bichos. Vem viver, pode crer, que o amor é mesmo assim. Surpreendendo a toda hora. Vamos trocar muitas figurinhas. Essa não dá pra perder. Hoje, 14h, especial Gente Inocente. Tá todo mundo de olho na Globo. Quem tem vaca de leite ou engorda bois sabe da luta que é providenciar alimento para eles. É que os bovinos comem muito. Pois as aves do ninhal comem proporcionalmente o dobro de uma vaca de leite ou de um boi de corte. Um dos ninhais que a gente visitou tinha cerca de 1000 ninhos com filhotes. Imagine então a dificuldade para alimentar esse rebanho todo. Entre as aves do ninhal, cabeça seca é o mestre no céu. Tanto voa como plana, usando a seu favor as camadas de ar quente. A altura o beneficia na descoberta de fontes de alimento, nem sempre muito perto. A área de alimentação do ninhal de Barão de Melgaço fica numa vazante do rio Cuiabá. A passarada deu na água rica e aí parece haver comida para o rebanho inteiro. As aves são animais que comem muito. Assim, por exemplo, o ser humano come por dia cerca de 1 a 2% do seu peso vivo. Os bovinos comem aí cerca de 8% de seu peso. Já uma ave do ninhal consome em volta de 15%. Proporcionalmente, pois, come mais do que uma vaca. E isso entre os adultos, porque a filhotama é mais gulosa ainda, chegando a consumir metade do seu peso a cada 24 horas. É uma das razões que levam esses habitantes do ninhal a crescerem tão rápido. Quanto pesam as aves do ninhal? Varia de 1 quilo até 2 quilos. Podia pôr em média assim 1,5 kg, vamos dizer? 1,5 kg na média das aves dos adultos do ninhal. O professor Dalci Miranda, biólogo da Universidade Federal de Cuiabá, faz os cálculos. Com base no cabeça seca, que come cerca de 500 gramas por dia, e admitindo que o ninhal tenha 10.000 adultos, conclui que a colônia toda precisa de 5 toneladas de peixe por dia. 150 toneladas por mês. Sem contar os filhotes. Desde o começo, com o chamado ninhal preto dos biguás, que são os primeiros a procriar, até a saída do último filhotão, o ciclo do ninhal dura quase 8 meses. O gasto total de peixes ficaria entre 600 e 1.000 toneladas. Um detalhe, as aves do ninhal preferem o alimento vivo. Dá para ver que o mussum, uma espécie de enguia no bico do cabeça seca, está ainda se batendo, cheio de força, mas é engolido vivo mesmo. O jeito de cada um caçar varia até mesmo em função da forma do bico. O cabeça seca vai andando e cutucando o fundo com o pé. Qualquer coisa que assuste e se desloque, vai pro papo. Às vezes faz caçada coletiva, tipo arrastão. Havendo para todos, não tem briga. Do contrário, a garça caça na manha, de espreito. Vendo a presa, dá uma estilingada e sai com ela na pinça do bico. Biguá e biguatinga mergulham e voltam com o peixe. Além dessa vantagem, tem outra. Seu organismo é capaz de digerir peixes e outros seres com espinhas ou placas ósseas, e que são, como os bagres e os cascudos, animais lentos, mais fáceis de perseguir. Uma vez abastecidos, os adultos voltam ao ninhal
onde os espera uma comunidade faminta e ansiosa. Dá para acreditar que esses 3 aí se transformarão em aves de penas branquinhas. O filhote com a cabeça coberta de penugem e o pai careca. Em todas as aves do ninhal, os adultos passam aos filhotes o alimento pré-digerido. A diferença é que, no caso do colhereiro, os ninhegos apanham a comida diretamente no esôfago do pai ou da mãe. Essa operação é completada sem nenhum perigo, porque o bico dos colhereiros não tem ponta para ferir ou furar a goela dos adultos. No caso da garça, os bicos se cruzam para facilitar o ângulo de pegada. Com cabeça seca é diferente. A bicada muito forte e muito pontuda podia ser desastrosa, mesmo vindo de um filhote novinho. Então o adulto regurgita o peixe no ninho para o ninhego pegar. Repete o movimento várias vezes, até sentir que todos comeram ou o estoque acabou. E aí se dá essa lição de economia. Se o adulto chega com um peixe grande demais para o filhote engolir, nada se perde. O cabeça seca pega-o de volta para a sua própria alimentação. Durante 3 meses em média, variando conforme a espécie, o filhote de ninhal fica inteiramente dependente dos pais. Vai da fase do ovo à fase do voo. Nesse período, ele é incapaz de se defender por si. Nos raros momentos em que o ninho fica sem a presença dos adultos, ou pior hipótese, se ele cai de lá. Que diferença com o franguinho de granja, que desde o primeiro dia tem comida no bico e toda a proteção para se desenvolver. Revezamento de turno num casal de cabeça seca. Um chega, traz as notícias lá de baixo, ouve as cá de cima e, fim desse bate-bico, o que estava no ninho vai caçar. Com o clima pantaneiro, a temperatura do ninhal atinge o auge aí pelas 2 horas da tarde. Um termômetro que a gente pôs aqui nesse ninho de cabeça seca, numa hora dessa, com o sol a pino, chega a marcar mais de 50 graus. Nessa hora, os adultos que tomam conta dos filhotes chegam a abrir as asas assim, fazendo um quebra-sol para fazer sombra nos filhotes. Isso se vê tanto na cegonha, quanto na garça e no colhereiro. Outro recurso é trazer água, seja para o filhote matar a sede, seja para uma refrescada geral. Um terceiro recurso é recobrir o piso com folhas verdes fresquinhas. E há ainda aquela bateção de goela comum a todas as aves do ninhal. Quando começa o ninhal, as árvores são viçosas e copadas com muito galho e muita folha. Mas depois, com o pisoteio das aves e a ação do estrume, que parece conter muita amônia, as árvores vão definhando e muitas delas secam completamente. Uma outra coisa curiosa é que o esterco dessas aves parece uma tinta branca. Então tem ali uma casa de João de Barro, que ela é cor de terra, era cor de terra, mas o cabeça seca andou por ali e a casa agora está branquinha, parece que ela levou uma mão de cal. Quando chega de tardinha, que começa a escurecer, o ninhal como que aumenta de tamanho e muda até um pouco de cor. É que os biguás que passaram o dia pescando voltam aqui para dormir, usando o ninhal como puleiro. E com eles vem também a garça boiadeira. Lá no alto das árvores, os biguás bem pretos
fazem como uma moldura no quadro do ninhal, que nessa época do ano é predominantemente branco por causa da garça e do cabeça seca. Lá do outro lado, o sol é só uma bola vermelha. No dia que a gente voou de balão sobre o ninhal, era a lua cheia. Coincidiu então do sol cair de um lado e a lua surgir do outro, no momento mais concorrido da colônia. Nesse dia a gente acabou ficando até escurecer, quando o ninhal praticamente silencia, enquanto outros seres, como os insetos, começam a se mexer. Uma boa parte dos predadores do ninhal age à noite. No próximo bloco, vamos conhecer os perigos que rondam ninhos, filhotes e adultos. A sucuri, o jacaré, o carcará e outros bichos do chão, da água e do ar. Daqui a pouco, no Esporte Espetacular, as paisagens, os pontos turísticos, uma viagem por Sydney, a cidade sede da última Olimpíada do Milênio. Os preparativos dos brasileiros que vão enfrentar um dos maiores desafios sobre rodas do mundo, o Rally dos Desertos. E você vai descobrir quem vai disputar a finalíssima do Prêmio de Atleta Brasileiro de 99 com Gustavo Kirten. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Esporte Espetacular. Até já! Continua chegando gente aqui em Interlagos. Nem essa chuva que começou a cair agora há pouco é suficiente para acabar com tanta animação. A missa vai começar às 11h30 da manhã. E para você que ainda pretende vir aqui, veja como está funcionando o esquema para quem vem de carro ou de ônibus. Os bolsões montados para estacionamento de carros ficam no Santuário do Terço Bizantino e também ao longo da Avenida Robert Kennedy. Um esquema especial de ônibus e metrô foi montado. Várias linhas saem dos terminais Jabaquara, São Judas e Vila Mariana. Outras 2 linhas especiais de ônibus saindo do Santuário do Terço Bizantino e do terminal Capelinha também levam ao Autódromo de Interlagos. Flávia Freire, de Interlagos. Operação Limpa Estoque Uemura. Gente, o Emura tá limpando o estoque, o preço tá pra lá de baixo, pode levar tudo que tá quase de graça. O Emura quer mais é limpar o estoque, eu tô fazendo qualquer negócio, eu quero sair de férias. Veneziana em alumínio 1 por 1,20 Ebel ou Seuritec R$ 99,00. Revestimento Eliane 20 por 25 extra, só R$ 6,98 metro. Latex Paredex Ipiranga 18 litros, apenas R$ 43,90. Viu? Tá barato mesmo, é limpa estoque pra valer. Toca pro Emura que eu toco de férias. 100 anos de música. Hoje, Caetano Veloso, Djavan, Chitãozinho e Chororó, Alexandre Pires, Gal Costa, Ney Matogrosso, Paulinho da Viola, Ana Carolina, Dominguinhos e Skank, Daniela Mercury e João Bosco, interpretando as músicas que mais tocaram o coração do Brasil. E qual delas você escolheu como a música brasileira do século? Hoje, depois de Sai de Baixo, especial 100 anos de música. Tá todo mundo de olho na Globo. As aves do ninhal enfrentam a ameaça de forças da natureza e de animais silvestres. Mas nenhum perigo é maior do que a ação do homem. O pessoal da Universidade de Mato Grosso do Sul relacionou 27 ninhais no estado nos últimos 10 anos. Em 99, só 3 deles estiveram ativos. A reunião em colônia para procriar carrega uma intenção comum de defesa e proteção. Porém, tanta ave junta concentra também o perigo e o predador. O vento é uma das maiores ameaças. Se vem com chuva e trovoada,
perigo pode ser maior ainda. Já se for uma chuvinha criadeira, o passaredo até agradece. Em 99, o fogo ardeu no Pantanal inteiro. Este ninhal está sob ameaça de 2 pontas de fogo, uma daquele lado, outra daquele lado ali. Dá para ver a fumaça. Naquela ponta existe uma árvore com ninho de tuiuiu que já está envolvido pela fumaça. O comércio de iscas vivas, ativo tanto no Mato Grosso de Cuiabá quanto no de Campo Grande, é uma competição direta do homem com as aves do ninhal. As iscas vivas são retiradas nos mesmos banhados onde o passaredo vai forragear. O prejuízo ambiental é de tal ordem que o governo de Mato Grosso acaba de proibir a coleta de iscas na natureza. Mas o pior de tudo para o ninhal e para a vida selvagem no Pantanal é o desmatamento. Nenhum órgão do governo se toca com a destruição de florestas inteiras, à vista de todos. Um filhote de colhereiro foge da perseguição do jacaré. A imagem foi registrada por uma câmera amadora. No primeiro embate, dentro e fora d'água, o filhote ferido de colhereiro escapou. Mas algum tempo depois reaparece o jacaré com penas rosadas na boca. A vida explodindo e a morte rondando, sempre presente. Há só um tênue fio de segurança entre a proteção do ninho e a goela dos inimigos naturais. O jacaré é um predador sempre de plantão. Filhote que cai do ninho, ele vai e toma conta. O ninhal fornece o principal item da dieta da sucuri pantaneira. Parece que todas as sucuris, na época da reprodução, se dirigem para lá. Como o ninhal começa em maio, junho e vai até novembro, dezembro, é quase dizer que a colônia de reprodução das aves aquáticas é o malhadouro principal da maior cobra pantaneira. Numa de nossas viagens ao ninhal de Barão de Melgaço, no Rio Cuiabá, foi conosco a bióloga Christine Struzman. Há bastante tempo lidando com sucuri na natureza, Christine está fazendo as últimas medições para um trabalho universitário. Será a primeira doutora brasileira nessa nossa cobra ainda tão mal estudada e tão mal compreendida. E o que ela come no ninhal? Olha, no ninhal ela vai atrás de ovos, né? Pode pegar ovos nos ninhos, já tem registro disso. Pega também filhotes e animais como esse aqui, desse porte, já podem pegar uma ave adulta. Né? E ela sobe na árvore? Sobe. Existem evidências de que sobe sim e preda ninho. O chão do ninhal é surpreendentemente limpo. A gente não encontra assim um ovo inteiro, um filhote que caiu, porque os bichos da noite vêm e devoram tudo. O que a gente vê às vezes são restos de pena do que foi uma garça ou um filhote de garça já emplumado e que o bicho comeu. Quem cuida da limpeza é o lobinho, o coati, o lagarto sinimbu, o teiu e os gatos, inclusive ela. Pelas árvores vem o João Curutu, o macaco prego, o bugio, mas vem principalmente o carcará. Ele pousa como se fosse um amigo, fica ali de soslaio. Se o adulto se aproxima dele, ele se afasta, como dizendo, eu não quero briga.
Mas na menor vacilação, quando o adulto sai e o filhote fica sozinho, o cacará ataca, tanto para pegar o filhote quanto para pegar o ovo. Sua estratégia é avançar rapidamente e sair voando. Aí, num galho seco, come tranquilamente. Sócio do cacará, mas às vezes fazendo mais estrago do que ele, o urubu está sempre pronto para qualquer butim. Existe uma situação especialmente cruel e que nem depende dos inimigos de fora. É a luta pela sobrevivência entre os próprios filhotes. Aquele que nasceu mais tarde, que nasceu com algum defeito, ou que enfraqueceu pelo ataque do piolho ou do mosquito, esse vai perdendo a luta na competição da comida. Quando os pais chegam com a comida, os irmãos mais fortes comem primeiro e ele vai ficando sem alimento. Os adultos não têm a malícia de negar comida ao filhote guloso e mais forte. Ele acaba consumindo também o quinhão do irmão menor. Então ele enfraquece, um dia ele vacila e cai do ninho. E cair do ninho aqui significa a morte. Pouco se conhece da relação da água e das plantas do Pantanal com o ciclo de reprodução das aves aquáticas. Uma equipe da Universidade Federal do Mato Grosso está fazendo pesquisa para ver o efeito da matéria orgânica do ninhal sobre o meio ambiente. Por enquanto, o que se sabe é que, se há ninhal por perto, há mais peixe. A saída hoje é bem cedo. Vamos participar de uma caçada. É o mês de outubro. O ninhal está a coisa de 1 mês e meio para se desfazer por completo. Essa é a turma da caçada. Caçada ou pescaria? Os pássaros desse ninhal são pássaros migratórios. Eles criam aqui, depois saem pelo mundo em busca de outros malhadouros. Os pesquisadores de pássaros de todo o mundo combinaram um jeito de estudar para onde os pássaros vão. É através do anilhamento. Cadê o anel? Então, na canela do bicho, aqui na parte superior da perna, é colocado um anel com várias informações. E quando esse pássaro morrer um dia ou for capturado, esse anel, se a pessoa for consciente, é devolvido, mandado de volta para a entidade que fez o anilhamento. Aí, comparando a informação de onde o pássaro nasceu e onde ele foi encontrado, dá para traçar a rota da migração desse pássaro. E os pássaros daqui viajam muito? Olha, existem anilhas que já foram recuperados no Paraguai, recuperados na Argentina, o que indica, muito provavelmente, que esses animais migram ao longo do que seria assim, da grande bacia do Rio Paraguai. Há um jeito certo de soltar para evitar o golpe da perna e a bicada. Alvo agora é colhereiro. O ninhal tem uma dinâmica especial. Enquanto uma espécie, o biguá, já está voando, outra, como a do cabeça seca ou da garça, pode estar ainda chocando ou fazendo ninho. Dentro da própria espécie há diferenças. No ninho, os filhotões de cegonha já estão berrando de forte. Em outro, mal abriram os olhos. A chegada das chuvas de verão, em novembro, dezembro, é a data final. Até lá, todos os filhotes têm de estar prontos para assumir sua vida. À medida que completa o seu desenvolvimento, que recebe todas as penas, o filhotão começa a querer ser dono de si,
começa a se desvencilhar da dependência do ninho e começa a querer voar. Para conseguir isso, ele precisa fazer exercícios para fortalecer os músculos do corpo. O ninhal inteiro se transforma numa academia. O filhotão de colhereiro calcula bem o bote para navegar até a outra árvore. O frangão cabeça seca usa a musculatura da asa para achar o ponto de equilíbrio. Não está fácil. Uma escorregada no galho. Tem lugar para 2. Os voos no começo acabam quase sempre no chão. Mas eis aí um sistema de treinamento, um voo-pulo. Pelo menos do chão não passa. Cheio de manha, esse aí só quer é continuar recebendo comida no bico. Insistente, quer repetir e vai atrás. Tanto dá em cima que acaba ganhando mais. Lidar com gravetos ainda vai fazer parte da vida dessa moçada toda. Sob o olhar de pai e mãe, uma lição importante: aprender a caçar. Uma aterrissagem atrapalhada acabou desestabilizando o galho inteiro. Chega uma hora, porém, que a filhotama toda ganha confiança e começa a buscar o céu. O ninhal se dispersa. Afinal, existe uma vida inteira a ser voada.